Querida Iraci, nós estamos aqui agora com a querida terapeuta Cris Niero, que, mais uma vez representa o Seja Barra nesse congresso. Além de fazer parte do Grupo Jovem da Casa, que esse ano traz mais uma surpresa, uma atração musical, também faz parte do grupo de congressistas, dividido com todos aqui, graças a Deus, seus estudos e conhecimento profundo em torno das obras de Joana. Olá, Cris, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Seja bem-vinda, Cris. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Olha que bacana, esse ano a gente tem Nelson Tavares também para trocar uma ideia. A gente não muito tá chique, muito fantástico. E eu que estou adorando. É um prazer estar contigo, Luciana. É isso aí, Iraci. A cada congresso, cada vez melhor, né? Com Isso certeza, que é bom. nova aquisição para somar, não é? Cris, olha só, você está super acostumada em dar aulas e palestras com salas e salão lotados lá na casa, né? Descreve pra gente a emoção de falar para mais de 3.000 pessoas em um evento tão especial como esse. Olha, a emoção é muito grande, acho que a responsabilidade é maior ainda, né? A gente está falando para 3.000 pessoas, a gente não vai poder falar qualquer coisa. Eu tenho que conter minhas brincadeiras, entendeu? Porque eu já adoro uma piada. Você acha que consegue? Não sei, gente, não sei. Meio tenso. Mas aqui fica à vontade, tá? Tá tá liberado. ótimo, Aqui Iraci não está ouvindo. Graças a Deus, então vamos lá. Mas é muito legal. O bom de falar para 3.000 pessoas é que a gente não enxerga, né? Porque tem aquela luz na cara, você não enxerga nada. Mas você enxerga, né, quando começa o aplauso, que acaba a palestra, que a gente vai vendo o que a gente falou, né? A emoção é imensa, a expectativa é enorme. Vamos lá. Agora conta pra gente uma coisa. No Seja, você é uma das principais instrutoras na divulgação das obras de Joana de Ângeles. Como é que se deu esse teu contato com as obras de Joana? Conta pra gente. Então, Joana é muito especial para mim, mas, na verdade, eu sempre me senti uma filha rejeitada, porque quando a Iraci foi abrir o Seja, eu só chegava no final dos eventos, e aí Joana estava dando uma psicofonia. E eu falava assim, e ela falava, essa equipe reunida, eu falava, gente, eu sou filha da chefe da equipe, né? Filha da presidente, ponto. E aí eu relutei muito antes de ler Joana, porque eu gostava da parte científica, da parte mais, mais palpável. Quando eu tomei contato, foi amor à primeira vista. E aí eu devorei os livros dela. Até hoje, tem livros que eu já li mais de 5 vezes, continuo lendo. E é uma paixão imediata, porque você se vê refletido ali. E para mim é uma forma prática da gente se entender e se trabalhar. E fica mais fácil da gente entender o espiritismo de uma maneira do cotidiano, e não só daquela coisa do morri, vou reencarnar e tal. Tá, eu estou viva, o que eu faço? E aí a Joana dá a resposta. E assim que você teve contato com a primeira obra de Joana, você não teve dificuldade para entender? Como é que foi essa relação? Então, a minha relação foi a seguinte, foi o Homem Integral. Eu achei tranquilo o prefácio, até que chegou num capítulo que ela escreve a seguinte frase, eu nunca vou me esquecer, né? Aos golpes de camartelo nas tradições ultramontanas. Eu falei, só entendi golpes. Eu entendi uma palavra que ela disse. Aí eu comecei a ler Joana com dicionário, porque eu gostava daquelas, eu gosto até hoje, daquelas leituras que desafiam. Então, eu queria saber por que ele escrevia difícil. E aí, quando a gente começa a perceber que cada palavra tem um significado diferente, hoje, assim, o dicionário, se eu for ler o Evangelho, está o dicionário do lado. Porque eu tenho que entender por que a porta estreita é estreita, por que quando ele fala escândalo, o que é um escândalo, porque a gente vai vendo a gama, né, de conceitos que tem ali. E o que fica muito mais fácil de ser compreendido. Foi difícil a primeira, das outras a gente foi acostumados, né? Joana traumatiza no Homem Integral, depois nas outras você já está traumatizado mesmo, né? Aí você vai lendo. Queria aproveitar que você falou disso. Você costuma dizer que ler Joana é tenso. A gente não poderia dizer que é uma experiência libertadora mais do que tensa? Total. Eu acho que é daí que vem a atenção, porque eu tenho um livro dela que eu gosto muito, que é o Psicologia da Gratidão, que ela fala o seguinte, a sombra, ela vai falando sobre a sombra, e ela fala que a sombra gera a ilusão de que a gente pode ser completamente bom, completamente afável, sem nenhuma mácula emocional, e que uma raiva é normal e saudável, uma reação de agressividade é normal e saudável. O problema é a gente ficar naquilo como um estado psicológico e emocional que dura, né? Então, assim, é libertador porque você fala, eu posso sentir. E, ao mesmo tempo, é tenso porque você fala, quando? Eu acho que é aí que entra o trabalho, né?
Isso tem alguma relação com as máscaras? Aliás, é o que você falou no congresso, né? Exatamente, total. Porque o primeiro conflito que a gente vai tendo, né, ao longo da nossa encarnação, ele é a raiva. E ele surge do radical da palavra ang, que em alemão vai dar origem, né, depois da palavra angry, ansiedade, angústia, que significa constringir. Quando a gente bota uma máscara, a gente tira de nós todas as outras possibilidades que nós temos. Então é natural que o indivíduo sinta raiva. E sem um pensar mais profundo sobre a sociedade, sobre a nossa família, a nossa vida, essas máscaras elas se aficionam no nosso rosto, né? E é difícil da gente tirar. É verdade. Você é terapeuta, não é, Cristiane? Trabalha em consultório. E no teu consultório você certamente lida com diversos tipos de problema. Problemas esses que Joana trata nos seus livros. Você consegue estabelecer a ponte entre essa formação acadêmica e a produção de Joana, quer dizer, a psicologia espírita? Como é que você trabalha essas duas questões? Eu acho que a Joana é muito mais profundo do que a parte acadêmica, o que o acadêmico pode prover hoje para a gente. Numa recente aula que eu fui dar na Universidade, né, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, sobre Jung e espiritualidade, eu comecei com Joana, terminei com Joana, e o pessoal ficou louco ali dentro, né? A professora estava num êxtase, meu Deus, o que é isso? Eu falei, isso é Joana. Quem é Joana? Traz ela aqui. Eu falei, não dá. Não dá para trazer. Eu falei, eu posso trazer os amigos dela. De repente, daqui a 2 anos? De repente, né, daqui a 2015, está chegando aí, entendeu? De repente, daqui a um tempo ela vem. E, assim, eu acho que o que a Joana traz é não só a humanidade, mas ela caminha por todas as linhas da psicologia, percebendo que não existe uma linha ou uma direção, existem caminhos que chegam ao mesmo ponto, e se eu não souber transitar por todos os caminhos, eu me limito como ser humano e principalmente como psicólogo. E eu acho que essa ponte ela faz muito bem. E eu acho que essa dificuldade hoje que a gente tem no meio acadêmico de costurar, que são as brigas dos egos, né? Mas eu acho que fora dali, pelo menos meu consultório é Joana de cabo a rabo, gente, não tem jeito. Porque tudo que eu entrei na psicologia autodidata, e foi com Joana. Então eu chegava na faculdade, às vezes eu não entendia, eu falava, meu Deus, como assim ela não sabe o que é isso? Isso é isso, né? E porque Joana diz isso. E várias vezes já em aula, né, os professores deixavam algum trabalho para a gente, eu acabava citando Joana, e aí a professora, nossa, que profundo isso que você falou, né? Eu falei, gente, mal sabe ela que isso é um livro espírita, psicografado. Se eu falar, ela vai ter um negócio, deixa quieto. A gente estava vendo, Joana, aqui, ó. Eu chamando Cris Niero de Joana. Corta essa, hein? Cris, olha só. Joana nos diz que não vem nos mostrar novos conceitos, né? Ela vem apenas atualizá-los. Exatamente. Desfazendo os equívocos construídos ao longo do tempo por nós. Ó. Atualizar conceitos e examinar conquistas recentes, no livro Estudos Espíritas. Como a série psicológica pode desfazer ou ajudar a desfazer esses equívocos? Olha, a série psicológica da Joana, ela realmente é muito profunda. Ela dá pra gente uma noção, por exemplo, vou dar um exemplo simples, a gente fala muito de obsessão. E quando a gente pega a obra de Joana e lê que a obsessão, ela acontece porque tem alguém que já está obsediado, que não é o espírito que te tentou. É você que já é tentado e não sabe. O espírito só é um mecanismo. Assim como os irmãos de luz. Quando existe a mediunidade, se a gente não perceber que eu tenho que vir a ser a Joana, que eu dou comunicação, ou o Emmanuel, que seja, né, que eu tenho que transformar, integrar essas qualidades em mim, porque é uma projeção minha, a mediunidade ela vai ganhando mais sentido. A gente vai tirando aquele depósito que a gente faz para os espíritos, às vezes. Ai, me protege. Aí o espírito vai sair, sei lá de onde, para ficar do seu lado, só te olhando. Não é assim. Tem a nossa parcela de responsabilidade. E trazer isso à tona é uma quebra de tabu muito grande. E também é uma maneira da gente reatualizar conceitos que precisam ser atualizados. É como se tivéssemos que ser aquilo que a gente quer ter por perto. Exatamente. Perfeito. Essa noção de responsabilidade é fundamental, né? Senão a gente só vem para receber e fica sempre dependente. É verdade. Pode falar. Não, a gente brinca, eu falo com o pessoal, isso lá quando a gente está no Seja, né? Eu falo, eu tenho pena do mentor, daquela pessoa que fica o dia inteiro, me protege, me ilumina. O mentor deve dar um raio na cabeça da pessoa. Estuda, meu bem, vai ler, se transforma, se torna, né? Que fica essa transferência, essa pedição. Não que a gente não possa pedir, nós devemos pedir, mas devemos conscientizar. Ora, se eu peço aquilo que eu penso que eu não tenho, é porque eu tenho e ainda não vi.
Eu vou achar. Perfeito. E essa dependência, que é muito comum das crianças, na verdade, as pessoas carregam para a vida adulta. Carrego. E aí tem uma questão que é o seguinte, as crianças, desde que começam a entender, né, essa relação, né, com os pais, elas são cobradas. Você tem que ser boa, você tem que ser boazinha, você tem que ser gentil, você tem que ser educada. E muitas das vezes a pessoa não é assim ainda, né? Esse espírito ainda não tem isso como conquista. O uso das máscaras, que é uma questão que você está tratando, né, nesse congresso, é um dos artifícios de que ela se utiliza para poder sobreviver nesse contexto? Total, porque quando nós nascemos e a família vem castrando a gente, tem que ser bom, não pode ter raiva, não pode ter mágoa, não pode se irritar, não pode gritar. Aquilo vai gerando na criança um processo de, meu Deus, eu não sei o que eu sou, mas o que eu sou já está errado. E aí vem aquelas máscaras, a gente, né, eu brinco lá que a gente coloca aquela máscara de boazinha, aquela máscara de pessoa fofa, de falar baixo. E, no entanto, vem a grande incompatibilidade, que é você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir a afabilidade e doçura, e ele fala, afabilidade e doçura é um complemento da misericórdia. Ora, misericórdia é o perdão das ofensas, é você esquecer a ofensa. Eu só esqueço se eu não for ofendido. Então, é um trabalho para que eu possa saber quem eu sou, para não me ofender com o que me dizem, e por isso eu tenho docilidade e afabilidade onde? No meu coração, não é só nas minhas palavras. E essa é a dificuldade das pessoas. Eu vejo muitas criaturas falando assim, ah, Senhor, o que eu tenho que fazer? É fazer nada, meu bem. Fazer qualquer um faz, tem que ser. Tem que se tornar. E essa máscara, quando a gente aficiona na criança, porque a gente quer passar o que é de melhor nosso para a criança, sem perceber que, às vezes, eu preciso respeitar o jeito que ela vem. Se ela é uma criança mais extrovertida, mais agitada, mais intensa, ela vai ter ações dessa maneira. Eu tenho que ajudar o meu filho a não se machucar pelo jeito que ele é e a não querer que ele mude o que ele é. Essa é a dificuldade. E total. E as máscaras, elas geram um conflito imenso quando a gente tem que usá-las e não sabe ter a hora de saber tirá-las, né? Saber retirar. E para os pais que estão enfrentando essa dificuldade, que livro de Joana você recomenda da série psicológica? Autodescobrimento. Porque eles vão se encontrar ali na questão da infância,